Lobo Xavier observa perigos e incoerências na manifestação pelo direito à habitação e por justiça climática. Ana Gomes teme que a crise da habitação precipite o regresso das ocupações selvagens. José Eduardo Martins antecipa um assalto aos cofres europeus a partir da vitória eleitoral de Robert Fico na Eslováquia, sem esquecer o efeito de uma possível fratura na solidariedade com a Ucrânia. A estes três temas em foco juntamos ainda a análise do retrato moral do PCP, apresentado por Maria João Marques no Público. São os comentadores com Nuno Ramos da Almeida, Pedro Tadeu e comigo, Paula Cardoso. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Para viva, cá estamos para mais uma edição dos comentadores. Esta semana temos muitos assuntos para debater. Temos a ajuda do João Champolot, que realiza esta emissão. Vamos começar por aquele que foi para mim o acontecimento político da semana, a manifestação pela habitação ou pelo direito à habitação que ocorreu um pouco por todo o país, e sobre isso desejamos comentar o comentário feito por Lobo Xavier. Mas o que eu acho engraçado nesta manifestação que depois juntou os preocupados com a habitação, o Bloco e o PCP, e os manifestantes, os ativistas climáticos, acho divertido que era a completa incoerência e a impossibilidade de juntar as propostas deles. O PSD, o Bloco e o PCP querem que se resolva o problema da habitação. O problema da habitação parece só poder resolver-se, mesmo sem nenhuma carga ideológica, com mais casas para as pessoas. E os manifestantes climáticos, os ativistas climáticos, são contra o aumento do número de casas e a construção, seja pelo Estado ou seja pelos privados. São contra, consideram que criar as casas necessárias para os portugueses causa uma pegada ecológica absolutamente insuportável. Portanto, tínhamos ali reivindicações que são impossíveis de conciliar, radicais, e o Bloco e o PCP, que são radicais nas propostas que têm em matéria económica, profundamente radicais, resolveram proteger-se ou cobrir-se naquela manifestação climática para tapar o seu radicalismo com uma ideia de proteção do clima. Mas depois houve desordens, houve violência, houve exclusão democrática, se quiser, houve agressão à propriedade, absolutamente injustificável, e, portanto, nós estamos no mesmo terreno, no terreno de um ativismo desordeiro e radical que esconde sob a aparência da proteção do planeta uma agenda muito radical em matéria económica e de condições de vida. E eu acho isso perigoso. Paula, queres comentar então o que disse aqui Lobo Xavier? Eu começo por recomendar a leitura das reivindicações que estão associadas à convocatória para esta manifestação, que aconteceu, portanto, no passado dia 30, no último sábado, porque, desde logo, esta ideia de que há aqui uma incoerência e de que estamos a falar de causas que são opostas ou que defendem perspectivas opostas, está errada, até porque há aqui uma raiz comum, e estamos aqui a falar tantas vezes do radical, e eu não vejo problema nenhum em ser radical, porque é tentar cortar os males pela raiz, na minha ótica, e para mim é evidente que tanto a crise da habitação como a crise climática têm uma raiz comum, que é o sistema capitalista, este sistema predatório que só olha para o lucro, ignorando completamente, atropelando completamente o bem-estar social. Portanto, essa comunhão existe nestas causas, e para mim não pode existir justiça climática, ou melhor, estas reivindicações pela habitação sem justiça climática não são alcançáveis. Portanto, existe de facto essa comunhão. E depois aqui esta ideia de que os ativistas pela justiça climática defendem mais casas, mas que, por outro lado, não querem mais construção. Portanto, é uma ideia, naturalmente, de Lobo Xavier, porque, primeiro, há aqui uma questão de recuperação de edifícios.
portanto, antes de passarmos para a questão da construção naturalmente, e há aqui a utilização de novos materiais e de novas tecnologias, que isso também não pode ser ignorado desta equação. Portanto, não é uma ideia de que nós, de repente, vamos parar tudo, é uma ideia de como é que nós podemos ser mais ambientalmente responsáveis, e há formas de o sermos. Portanto, e é seguir essas fórmulas, digamos, sem estar sempre a insistir nesta maximização do lucro, porque o problema destas fórmulas é que elas tornam a construção mais cara e, portanto, os investidores não querem optar por essa via. Mas, em todo caso, só para terminar, antes disso, acho que há todo este terreno das casas que não estão ocupadas e que, para mim, têm de o ser, e que isso aí passa por uma recuperação e não necessariamente pela questão da construção de base, que é sobre isso que o Lobo Xavier depois fala, como se essa fosse a única solução para o problema da habitação, e nós sabemos que não é. E termino por aqui. Nuno, o Lobo Xavier alerta, segundo nós dissemos no início desta emissão, que há perigos e incoerências nestas manifestações, mas eu vejo ali, na conversa do próprio Lobo Xavier, pelo menos alguma incoerência. Concordas, não concordas? Eu queria dizer várias coisas. A primeira é fazer uma declaração de interesses. Eu estive na organização da manifestação, coisa que provavelmente o Lobo Xavier também devia fazer declaração de interesses, porque ele é advogado de grandes companhias petrolíferas e que têm interesses nesta matéria do ambiente e dos negócios, enfim, das energias fósseis e dos negócios ditos verdes. Sobre a questão do Lobo Xavier, eu acho que ele faz o discurso que faz a direita toda em relação às manifestações, que é o discurso do extremismo, para tentar fazer esquecer duas coisas. Uma, a dimensão das manifestações, e a segunda, a dimensão do problema, e que é impossível manter as pessoas nesta situação, sem poderem ter acesso à habitação, que é um bem de sobrevivência. As pessoas têm que ter casa, e nestas condições elas não têm. Depois faz um truque ideológico. Ele diz, todos estamos de acordo, independentemente da ideologia, que é preciso construir mais casas. Ele diz, aliás, é preciso que as pessoas tenham casa, mais casas, e depois diz que é através da construção. Isso não é real. Nós temos o índice de construção dos mais elevados da Europa, o que significa que temos mais edifícios construídos por população, temos casas ocupadas para fins que não são de habitação. E isto tem uma razão, que o capital utiliza a habitação como forma de investimento. E essa forma de investimento, essa financiarização, não garante a ocupação das casas para a habitação. Simultaneamente, há outras casas que estão ocupadas por determinados negócios, como o alojamento local, como os vistos gold, como os residentes que não vivem cá o tempo todo. Portanto, há um conjunto muito vasto das casas que não estão usadas para o princípio da habitação. E aqui há dois princípios que estão em confronto, que é o direito à habitação versus o direito à especulação. E aí há uma divisão ideológica, e é isso que o Lobo Xavier não quer ver. Sobre a questão ambiental, nós temos de facto um problema ambiental, e isso não se resolve pondo as pessoas a reciclar lixo. Tem que haver uma alteração estrutural e uma discussão de que é que devem ser as nossas sociedades. Naturalmente, esse problema ambiental é mundial. Há países que são muito pobres, que têm que se desenvolver para as suas populações terem condições de vida, e há países que são muito ricos e muito desiguais, em que os ricos têm que perder parte do seu status e perder parte dos seus níveis de consumo. Não é possível que para cada viagem andem em jacto privado. Isto tem que acabar. Isto é, não é possível que todos tenhamos grandes carros no mundo, porque se todos tivermos grandes carros no mundo, a libertação de dióxido de carbono acaba com o mundo. Portanto, há um modelo de desenvolvimento, que é um modelo que tem que ser assente na igualdade e menos desigualdades, mas que é um modelo que tem que ser um modelo compatível com a existência do planeta. Eu, da minha parte, tenho pouco a acrescentar, mas, apesar de tudo, ainda quero dizer uma ou duas coisinhas, que é, há aqui uma surdez que o Lobo Xavier protagoniza em relação a algo que nos está a esmagar a todos, nomeadamente nas questões ambientais. E, portanto, esta insistência em tentar ignorar um problema ou iludir o problema, fazendo, digamos, uma espécie de
baralhação de jogo para voltar a dar as cartas e continuar a ter a mão, parece-me uma coisa suicida, não é? Mesmo para os interesses deste capitalismo que o Lobo Xavier serve e que ele acha que é a via moderada de gerir a sociedade, apesar dos milhões de desfavorecidos que ela provoca. Por outro lado, parece-me que ele realmente é incoerente, porque não, digamos, quando ele diz que a habitação e a justiça climática são coisas que estão em confronto e que, portanto, construir mais casas é uma coisa que agride o ambiente, bem, além da questão da recuperação das casas já existentes, além de nós termos, de facto, muitas casas por índice de habitante em relação a outros países, há uma questão que é estrutural no problema da habitação em Portugal, que é as casas não estão feitas de uma forma correta do ponto de vista ambiental. As que existem estão mal isoladas, consomem demasiada energia em relação àquilo que deviam. Portanto, mesmo aí, há muito trabalho a fazer na área da construção para melhorar a relação da nossa habitação com o clima. Portanto, não me parece que a análise que o Lobo Xavier faz seja justa. Depois há um outro aspecto lateral que ele refere nesta intervenção, que é a questão da violência, ou da alegada violência, e comecemos pelos insultos ao Chega. Vamos lá ver, um processo democrático, as pessoas do Chega que foram à manifestação da habitação, além de, que eu saiba, não ter o Chega propostas políticas nesta área consistentes e coerentes e credíveis, porque o problema é que ninguém acredita no que eles apresentam quando apresentam este tipo de soluções que sejam minimamente alinhadas com as pessoas que estavam naquela manifestação, ninguém acredita que aquilo é verdade. Mas, independentemente disso, eles representam o poder, as pessoas que lá estavam são deputados da nação que representam quem os elegeu. Ora, o povo que estava naquela manifestação não se reconhece naquela representação e, tal como tem direito a poupar o Primeiro-Ministro, a poupar o Presidente da República, a poupar qualquer elemento do poder político, também tem direito a poupar os deputados que não lhes agradam. É um exercício de democracia. Claro que depois resta saber se é verdade ou não é verdade, que houve alguém que agrediu alguém, mas estava lá tanta polícia que, se alguém agrediu alguém, identifique-se a pessoa e siga o processo criminal que é necessário neste tipo de situações. Outra coisa também é, digamos, quando aconteceu uma monta partida, não é? Não, em toda a Europa... Sim, não foi partida a montra sequer. Mas independentemente disso, não é? Em todas as manifestações europeias, da nossa amada Europa Ocidental, acontecem frequentemente distúrbios deste género, que são condenáveis, que não devem acontecer, mas são normalmente provocados ou por elementos infiltrados, não estou a dizer que foi este o caso, não sei, mas ou por elementos infiltrados da oposição aos manifestantes que tentam provocar o caos, ou de elementos tão minoritários e tão radicais que tentam arrastar consigo as multidões para a desordem, por ser essa a convicção deles. Acontece que aqui ninguém foi atrás. Mesmo esse incidente, não houve depois repetição, não houve nada. Portanto, está a fazer disto um caso político, em vez de um caso de pequena polícia, parece-me de facto... digamos, como o Nuno disse, uma tentativa de contaminar o que é importante com algo que não tem importância nenhuma. Deixa-me só dizer uma coisa. Faz favor. Já falaste da dita exclusão democrática do Chega. Objetivamente, os manifestantes não podem servir de cenário para tempos de antena do Chega quando defende exatamente o contrário que defende o Chega. Isto é, a pessoa que interrompeu os deputados do Chega disse: isto é uma manifestação democrática, pacífica, mas nós não somos nem racistas, nem defendemos a especulação imobiliária, nem xenófobos. E estes senhores estão aqui a mais. E que eu tenha visto, eu estava muito perto, não houve nenhuma agressão aos deputados do Chega. E ao contrário que disse o líder do Chega, André Ventura, não houve nenhum convite da manifestação ao Chega nem aos partidos. Não houve nenhum convite. Ele, aliás, exibe como prova um endereço Gmail de uma pessoa anónima que ninguém conhece, como fosse um convite da manifestação. Graças a Deus que não o convidaram para o Vaticano, porque esta altura ele estava à porta com o endereço Gmail de um senhor Avelino qualquer coisa, não é? Estava à porta e dizia... Mas aí para tentar correr com o Papa.
Não, aí percorrer com o Papa, que ele não gosta do Papa. Mas já lhe pedi desculpa, porque não foi não sei o quê e tal. Mas era só para acrescentar isso. E, de facto, a venda da manifestação como momento de violência e de extremismo ideológico, na extremista é a situação que nós vivemos hoje. Essa é que é extremista e tem que ser superada. Muito bem, ainda vamos continuar neste tema. Ana Gomes fez uma declaração também sobre este assunto que nós vamos agora ouvir. Eu temo que isto venha a arrasar a coesão social e leva a posições mais extremadas do que aquelas que estamos a ver por agora bastante contidas. Eu sou do tempo das ocupações selvagens. Queremos obrigar as pessoas a isso? Eu acho que o Governo tinha que tomar imediatamente medidas de disponibilizar imediatamente todos os edifícios públicos que estão desocupados e que podem servir para a habitação, que de forma fácil podem ser rapidamente recuperados e rapidamente postos ao serviço das pessoas. Nuno, tu és do tempo das ocupações selvagens? Eu gosto que uma militante na altura do MRPP afirme que são selvagens as ocupações, não é? Que são selvagens e que o direito sacrossanto à propriedade privada, essa sim não é selvagem, isto é, e as pessoas viverem na miséria não tem nada de selvageria. Mas eu acho que aquilo que diz a Ana Gomes, não me lembro da data deste comentário, mas penso que é anterior ao discurso de 5 de outubro do Presidente da República, é mais ou menos a mesma coisa, isto é, nós temos que tomar medidas antes que esta situação descarrile do ponto de vista social. E eu acho que estou de acordo que é preciso tomar medidas. O problema é quando, nem mesmo 5 de outubro, por exemplo, o Presidente da Câmara Municipal, Carlos Moedas, diz que os políticos têm que sair da bolha, têm que olhar para os problemas sociais da população, e aquilo que propõe é comemorar o 25 de novembro, como medida para resolver estas situações e então desse ponto de vista eu acho que não há nada que seja resolvido. O mesmo Carlos Moedas, que aliás falou da bolha dos radicais extremistas, comparando as manifestações da habitação com dezenas de milhares de pessoas com aquelas que ele costuma acompanhar do alojamento local com menos de dezenas de pessoas. Portanto, enfim, acho que para tomar medidas temos de ter políticos que as queiram tomar e não querer manter uma situação. Essa história de 25 de novembro é interessante porque é incrível que ao fim de 50 anos milhares e milhares de pessoas continuem todos os anos a sair para comemorar o 25 de abril. É igualmente incrível que, contendo o poder político, tanto o poder político maioritário, tanto apreço pelo 25 de novembro, eu não me lembro, ao longo destes 50 anos, ter havido uma pessoa a sair à rua para comemorar o 25 de novembro. E se isto não diz nada ao poder político, ele realmente está muito afastado da realidade das pessoas, aquilo que o próprio Carlos Moedas disse na sua intervenção e Marcelo Rebelo de Sousa no 5 de outubro. Mas já estamos a sair do tema. Paula, sobre este assunto, Ana Gomes, que tens a dizer? Eu também não acompanhei esse período das ocupações selvagens, mas eu diria que, da mesma forma que na altura havia defesa da terra para quem a trabalha, ou para quem a trabalhava, eu também defendo as casas para quem as habita. Portanto, não lhe chamaria ocupações selvagens, portanto, a existir essa ocupação que eu defendo, que exista, mas acho que, de facto, é inadmissível termos pessoas sem teto enquanto tivermos casas sem pessoas. E não tenho dúvidas nenhumas de que é importante, de facto, que exista essa ocupação. Não lhe chamaria selvagem, chamaria, se calhar, ocupação justa, e concordo com esta questão da disponibilização do edificado público imediatamente. Claro que sim, não sei se será assim tão fácil como a Ana Gomes diz, de forma fácil, mas é sem dúvida algo que é necessário fazer, porque entendo que o Estado tem de dar o exemplo. E não ponho de parte, portanto não sou daquelas pessoas que acham que a proposta para arrendamento coercivo é descabida, não acho. Portanto, eu defendo que devemos recorrer a todas as ferramentas que estão disponíveis para resolver esta questão que se tornou tão urgente, e que sim, aqui o selvagem aplica-se ao capitalismo e não propriamente à ocupação.
E é fundamentalmente isso que eu entendo. Portanto, ocupações, sim, justas. Já agora queria dizer que o Primeiro-Ministro, na entrevista que deu esta semana, anunciou que está a ser feito o recenseamento das casas do Estado que possam passar depois de obras, disponibilizadas para a habitação, não sei em que moldes, está lá no pacote mais habitação. E, portanto, Ana Gomes está a dizer aquilo que o próprio Primeiro-Ministro do partido dela tinha anunciado que ia fazer, o que me parece que há aqui também qualquer coisa estranha. É a primeira vez que ela concorda com o Primeiro-Ministro. Deve ser. Aliás, eu creio que a própria Ministra da Habitação já tinha anunciado isso. Bom, vamos mudar de assunto. José Eduardo Martins, no último programa da série, como é que chamava o programa? O Sem Moderação, que acabou, era o último. Nós aqui, como homenagem, resolvemos fazer uma inserção de alguma coisa que eu tenho batido lá, que pudéssemos nós aqui também comentar. E o tema é a eleição e a vitória eleitoral de Robert Fico na Eslováquia, que faz com que José Eduardo Martins e outros tenham receio de que a solidariedade com a Ucrânia vá abaixo. Vamos ouvir. José Eduardo, estamos a claudicar? Estamos. Em resposta bruta à tua pergunta, eu acho que estamos um bocadinho, mas não é por causa do Sr. Fico. O Sr. Fico é um Fico, ou lá como é que se diz, não sei. Fico como o Paulo Fico, como o cartaz Eu acho que é Fico. Eu Fico era um grande cartaz eleitoral. É um típico comunista, misógino, homofóbico. Não é? Não, há comunistas que não são misóginos. Mas não são os típicos, eu disse o típico. Acho que ele queria dizer de outros tempos. De outros tempos. Mas de outros tempos também podemos dizer isso, dos socialistas, dos social-democratas, dos democratas cristãos, todos, enfim. O seu legado geracional não é dos melhores nesse plano. Sim, eu diria que há um conjunto de comunistas a quem tu irias dizer isso e virias com o rabinho entre as pernas. Mas enfim, seguindo em frente. Eu acho que sim, eu acho que nós temos aqui um problema sério, não é com o Sr. Fico. O Sr. Fico basicamente é como toda aquela gente ali da Europa Central. Vamos lá ver. É um bocadinho indiferente o Orbán ser proto-extrema-direita e este ser assim um meio pateta Siriza. É um bocadinho indiferente, porque são tudo ex-comunistas e têm todos um objetivo, tirar dinheiro à União Europeia. Portanto, ele não vai fazer ponte nenhuma com a Rússia, ele quer fazer é a ponte dele para os milhões europeus e o resto é conversa. Bom, este aqui deixei isto um bocadinho longo, porque tem várias partes que me parecem muito interessantes, ou pelo menos engraçadas. Já não basta um comunista como eu, não é? Sou comunista, ser extremista, radical, agora também é misógino e já não sei o que mais. Poça. Eu, por acaso, também sou do Sporting, se isso também for feito, ofereço-me. Tens uma qualidade, Pedro Tadeu, não sabia. Protesto, não vais qualidade aí, Insultem-me, pá. Quer dizer, só me falta, de facto, passar aqui um cão e urinar-me na perna, não é? Para ter todos os azares na vida, não é? Portanto, há aqui uma coisa de preconceito à partida, digamos, não digo ódio, mas quase a chegar ao ódio, sempre que se fala na palavra comunista, que é uma coisa, de facto, 50 anos depois de 25 de Abril, um bocadinho inaceitável. Depois, para além desta questão, a questão do preconceito ainda se estende em relação ao próprio Roberto Fico. Ele sabe lá quem é o Roberto Fico, a ideologia que o Roberto Fico defende. Ele estudou isso, ele já viu o que é o Roberto Fico. Ele não sabe. Porque é que ele diz que é para próximo do Siriza? Eu não compreendo como é que ele diz isso. Ele não sabe. Provavelmente ninguém na Europa Ocidental sabe. Mas outra coisa que me parece também interessante. Estes tipos lá da Europa, não sei de onde, o que eles querem é tirar dinheiro à Europa. E o que é que nós andamos a fazer? Há quantos anos é que Portugal é o melhor aluno bem comportado da Europa só para sacar todos os subsídios e todos os fundos comunitários que pode? Há quantos anos é que Portugal apoia políticas inaceitáveis do ponto de vista de uma visão humana da sociedade, inclusivamente a forma como estamos a lidar com esta questão da guerra na Ucrânia, em troca de receber os favores da Comissão Europeia e das estruturas de topo da União Europeia. Portanto, acho que antes de começar a criticar os outros países e de comentar de uma forma arrogante aquilo que os outros países vão decidindo e vão fazendo, é melhor começarmos a olhar para nós próprios. Não é? É isto que tenho a dizer. Paula, que comentas tu?
Tu começaste, a determinada altura estavas a falar, ele sabe lá quem é o Roberto Fico. E de facto, até a questão do nome, não é? Até a questão do nome causa ali alguma hesitação. Não sei, é Fico, enfim. Isto revela uma série de preconceitos, por um lado, sendo que, em função das declarações que eu já ouvi de Roberto Fico, sim, de facto concordo que há ali muita misoginia, que há ali homofobia, portanto, para mim não é isso que está em causa, é muito essa caricatura que tu estavas aqui a trazer, de se tentar ridicularizar, humilhar, traz aqui esta ideia de comunista, não é? Desde aqueles tempos de ameaçar as criancinhas, agora são os cofres europeus, não é? Que estão sob ameaça. Esta questão do assalto, guardem as carteiras, não é? Não é com a banca, não é da banca que nós devemos ter medo, ter receio, é dos comunistas. E claro, há aqui a dimensão do que é que isto representa em termos desta guerra da Ucrânia, e que se calhar deveria ser mais esse o foco da análise, e que depois sei que a determinada altura se fala nisso, que é esta promessa eleitoral, ou esta proposta eleitoral que surgiu por parte de Fico, de que não iria, portanto, enviar nem mais uma munição para Kiev. Portanto, isto foi dito. Entretanto, nos últimos dias houve a notícia da carta que António Costa enviou lá para o líder dos socialistas europeus, que é a família a qual o partido do Fico pertence, e já se fala aqui numa possível expulsão, não é? Tal como houve com o Orbán. Portanto, há aqui, de facto, questões que me parecem mais relevantes do que esta questão do assalto aos cofres europeus, porque, conforme tu dizias, não é um exclusivo daquela gente ali da Europa Central, não é? Portanto, e eram essas notas que eu queria deixar em relação a esta vitória eleitoral. Nuno. Bom, eu acho que as generalizações são sempre abusivas. Era como eu dizer que todos os tipos de direita são ligeiramente ou profundamente ignorantes. E era abusivo, porque há tipos de direita que são muito cultos e muito inteligentes. E há outros que visivelmente não são e são bastante simplistas. E basta algum exagero chamar ao Orbán comunista. É verdade que o Orbán foi responsável da juventude. Não, ele chamou ao Fico e ao Orbán. Também chamou ao Orbán, nem reparei nessa. Acontece que eu fui ver, porque o Orbán era um opositor no período final do regime comunista da Hungria, aliás apoiado por Ocidente, criou um partido de jovens liberais que agora é um partido conservador, e fui ver, ele de facto foi responsável num liceu das juventudes comunistas locais, mas foi a sua única passagem numa altura em que esses países, aliás diz a Wikipédia, vale o que vale, que também a pertença à juventude comunista era obrigatória para acesso ao ensino superior. Não sei se é verdade ou não, mas enfim, é um bocado abuso chamar que tenham sido comunistas esses líderes, e é muito mais abuso dizer que eles neste momento são comunistas, porque não são nada. Grande parte dos líderes dos partidos liberais, dos partidos, desse conjunto de partidos de direita, passaram por organizações comunistas nos países ditos socialistas. Sobre a misoginia e a homofobia, etc., eu acho que há um estudo muito interessante, que é a comparação sobre a vida sexual e o orgasmo nas mulheres entre a RDA e a RFA. E o estudo conclui que as mulheres tinham uma vida sexual com maior prazer na RDA do que na República Federal Alemã. Não tinha a ver com a leitura dos manuais do comunismo, tinha a ver que na sociedade da RDA as mulheres tinham igualdade económica e tinham capacidade de decisão própria, não estavam subjugadas ao homem, e isso alterava as formas de relação sexual. Portanto, mesmo sobre a misoginia, sobre o machismo, etc., eu acho que o José Eduardo Martins devia ler mais. Por acaso, agora vou contar uma coisa que não estava no plano e que não tem nada a ver com aquilo que estamos a falar, mas a propósito da questão da igualdade das mulheres e dos homens, eu descobri agora, uma coisa que como vocês os dois sabem, eu faço um programa na Antena 1 sobre música política, não é? Que se chama Panfletos. E descobri uma música que achei interessante, fui indagar as razões daquela música e então descobri o seguinte. Há 100 anos, em 1923, apareceu uma proposta de emenda constitucional nos Estados Unidos que dizia
Era uma frase muito curta que dizia: nos Estados Unidos e em todos os Estados, os homens e as mulheres têm direitos iguais. Ponto. Para aquilo ser uma emenda constitucional, tinha que ser aprovada no mínimo por 38 Estados. Até 1979, prazo que foi dado, de 1923 a 1979, prazo que foi dado na altura, apenas 35 Estados aprovaram, dos 52 que eles têm, não é? 35 Estados aprovaram esta proposta. Faltavam 3. Então adiou-se o final dessa proposta até 1982. Em 1982 mantiveram-se os 35, não se conseguiu avançar mais. E, portanto, ainda hoje, na Constituição dos Estados Unidos, não está explícito que as mulheres e os homens têm direitos iguais. Portanto, o farol da democracia tem este pequeno problema na sua Constituição. Independentemente de haver legislação lateral que garante direitos iguais em muitos Estados, mas não em todos, curiosamente. A história é fantástica, mas pelo número de pessoas, eu creio que estás a falar do Senado e não dos deputados, dos senadores, não é? 52 acho que são os senadores. Não, Estados. O Estado referendado, ele tem que ser referendado no Parlamento de cada Estado. Perceber mal. Ok. Tem que ser referendado no Parlamento de cada Estado. E, portanto, só 35 Estados é que aprovaram isto. Entretanto, já há 38, mas como foi fora de prazo, a Virgínia aprovou em 2020, há 3 anos atrás, aprovou isso. O Estado foi uso, mas como já está fora de prazo, digamos, não é efetiva a aprovação disso. É incrível. E a música fala sobre isso, Pedro? A música era uma música de campanha pelo Sim, que foi usada em 1982 e no último dia do prazo foi tocada no última manifestação que houve em Washington a tentar exigir que isto passasse e não conseguiram. Pronto, é uma música de certa forma triste. Embora ela em si seja animada para tentar levantar o moral, mas de facto há aquela angústia de como é que uma coisa destas... Aliás, é curioso, porque a legislação, o Supremo Tribunal tem aplicado para garantir a igualdade entre homens e mulheres, tem aplicado a legislação constitucional que a escravatura, que as emendas que foram feitas a propósito da abolição da escravatura. Portanto, foi os direitos dos negros que impuseram a igualdade real entre todos os cidadãos, faz com que isso seja aplicado às mulheres. Portanto, as mulheres ainda... Peço desculpa, o que eu vou dizer pode assustar, é politicamente incorreto, mas as mulheres estão atrás dos homens e dos negros. Na legislação norte-americana é uma coisa completamente incrível. Mas deixa lá que as mulheres negras estão mais atrás, não é? Portanto, garante. Sim, depois ainda há, exato, ainda é pior. Bom, mas isto era lateral, não era este o nosso assunto. Nós agora íamos para a nossa rubrica, não é? Como é que se chama? Papel selado. Papel selado. Vamos a isso, João. E o papel selado é uma coisa que, olha, a mim afeta-me, que eu sou do PCP, e isto dá-me um bocadinho, que é uma série de artigos, o exemplo que aqui temos é o último que saiu, que é de um artigo de opinião de Maria João Marques, a atacar o Partido Comunista Português por causa de uma casa, de um prédio em Aveiro, que suscita uma acusação ao Partido Comunista Português de dualidade moral. Por um lado, é contra a especulação imobiliária, e por outro, fez especulação imobiliária com uma vivenda que era o seu centro de trabalho e que, entretanto, naquele local irá nascer um prédio de 7 andares com apartamentos caros e que leva a que o PCP seja acusado de não praticar aquilo que advoga para a sociedade. E sobre isto, Nuno, já que foste tu que propuseste este tema, podes começar tu, se faz favor. Não, eu acho que fizeste muito bem em fazer a declaração de interesses que és do PCP. Talvez a Maria João Marques tivesse feito a mesma declaração de interesses, pertencer à lista do PSD do Newton, portanto, e acho que, tendo pertencido a essa lista e havendo tantas coisas nos jornais sobre o Newton e o seu envolvimento ao Tutti Frutti, e tendo ele direito que isto constituir arguido para se poder defender, ela devia ter mais cuidado sobre insinuações e mistura entre factos e insinuações. Primeiro aspecto, o PCP não fez nada de ilegal e aquilo que um partido faz com o seu património é conseguir manter a sua atividade política.
O que o PCP fez não foi a construção de um edifício para especulação imobiliária, foi vender o edifício que era a sua sede, por não o conseguir manter, pelo mesmo valor que esse edifício está avaliado e por uma permuta com o mesmo valor. Portanto, não houve especulação. Claro que os partidos não têm que vender abaixo do preço de mercado, mas aqui neste caso foi, a casa estava avaliada em tanto, acho que era 800 mil euros, e o valor da permuta é exatamente igual. Portanto, não há aqui perda de valor, como é insinuado no artigo, que aquilo, como é que o PCP pede tão pouco, não há especulação. Aqui o dado importante é que o PCP, a certa altura, salvo erro em 2005, 2006, quando não era proprietário da casa, que vai acontecer em 2014, que a comprou, pelo valor de mercado, obviamente, o PCP defendeu que aquele edifício não fosse passado a um prédio de 5 andares, argumentando que aquilo tinha uns azulejos com valor considerável, e era uma alteração do ponto de vista paisagístico que punha em causa a identidade ali da rua. A realidade é que anos depois, anos depois, mais de 15 anos depois, a rua não é a mesma. A rua não é a mesma, a rua tem prédios por todo lado e, portanto, está alterada. E mesmo aquela casa, foi levado um processo para que fosse classificada, aliás, não é qualificada também, mas classificada ao Instituto de Património, e o Instituto de Património considerou que aquilo não tinha relevância especial para ser classificado. No entanto, o PCP retirou os azulejos e ofereceu-os ao Museu da Cidade, que era aquilo que considerava que era mais importante desse ponto de vista. Quer dizer que o PCP já vendeu muitos edifícios, e alguns até palácios. A Escola de Quadros do partido era no Paço Lumiar e foi vendida mediante uma aprovação de um projeto de construção, mantendo os aspectos do palácio daquele do Paço Lumiar. E o PCP faz sempre isso para ganhar fundos para aquilo que é a sua atividade, que é a atividade política. E a verdade é que não conseguia manter aquela sede, porque aquela sede aquele edifício tinha 100 anos, e todos os anos precisava de obras e isso daria a desviar aquilo que é o dinheiro dos seus militantes e dos seus simpatizantes para manutenção no edifício que não tinha capacidade para o fazer. E isso acontece com grande parte dos partidos que compram e vendem. Aqui acho que há muito a ideia ou o argumento de campanha contra o PCP. Já vimos isso em relação à pandemia, já vimos isso em relação à guerra da Ucrânia e agora vemos em relação a uma casa em Aveiro. Neste caso, o único dado positivo que eu vejo é que a Ucrânia deixou de render. Paula, comenta lá tu este facto. Bem, o Nuno já disse quase tudo. Aliás, antes de nós entrarmos aqui para a gravação, eu estava-lhe a partilhar com ele que tinha muita curiosidade em perceber o que é que vocês iam comentar sobre este tema. Primeiro, há aqui esta ideia, não é, de que comunistas não negociam, portanto, não existe esse lado de vida para uma pessoa comunista. Portanto, as pessoas vivem não sei do quê, o dinheiro não faz parte do seu circuito de atuação, e depois era aquilo que não estava a dizer, não houve aqui qualquer especulação, mas é isso que é insinuado, que houve aqui uma intenção deliberada, que houve aqui algo mesmo planeado de antemão para boicotar ou para barrar uma venda lá atrás, portanto em 2006, com este propósito e um bocado mais à frente e retirar dividendos desse negócio. Sendo que eu acho que também há aqui muita desonestidade intelectual à mistura, porque eu gostaria que se referisse de que forma é que o PCP, portanto eu já tive a oportunidade de dizer, não sou militante, mas são de facto inquietações que eu tenho quando vejo estes artigos de opinião, é como é que um partido que não tem a maioria, portanto, na Câmara Municipal de Aveiro, consegue ter este poder todo de sozinho bloquear vendas e depois sozinho aprovar projetos imobiliários. E acho que seria interessante trazer para a equação
outras forças políticas. Portanto, estamos a entrar nessa linha de apreciação sobre quem boicotou e quem poderá eventualmente e depois ter beneficiado um bocado mais à frente dessa transação. Então, que se apontem, não é, todos aqueles que de facto viabilizaram essas decisões e que não se faça deste tema uma caça ao PCP, que é aquilo que para mim está aqui muito, muito presente. E aliás, Nuno, ainda bem que trouxeste aqui esta questão dos valores da transação, porque é interessante observar como noutros artigos há aquela ideia de os termos não são conhecidos, ninguém sabe muito bem o que é que está aqui, porque lá está, se calhar, esse conhecimento e depois invalida toda esta argumentação de que houve e que há aqui uma prática claramente de especulação imobiliária. E é isto. Bem, eu começo por dizer, embora de facto vocês já abordaram quase todos os ângulos pertinentes nisto, mas começo por dizer que não tenho nada contra o facto da imprensa escrutinar a vida financeira do PCP, tal como deve escrutinar a vida financeira de qualquer partido. Portanto, o que acho é que tem que ser feito, quer em relação ao PCP, quer em relação aos outros partidos, de uma forma, digamos, leal e que não invada a vida privada de ninguém. Portanto, são as duas coisas que têm que estar em cima da mesa. Mas, digamos, todo o poder político deve ser sujeito ao escrutínio da comunicação social. Não tenho, inclusivamente, os partidos que não têm representação parlamentar, portanto, não tenho nada contra isso. O problema aqui é, de facto, a questão da lealdade. E a forma como as próprias notícias foram sendo construídas, não é só os artigos de opinião, as próprias notícias que foram sendo construídas e que sustentaram depois estes artigos de opinião, são montadas de uma forma em que aparenta que há lealdade, mas depois aquilo que é realçado nos títulos e nas entradas é muitas vezes desmentido na própria notícia. E se nós formos seguindo aqui, eu vou pôr outra vez a imagem do artigo da Maria João Marques, se nós formos colocando aqui os vários links que ela coloca ao longo do historial que vai contando deste caso, começa aqui no primeiro, prédio de Aveiro do PCP, uma história pouco edificante, diz ela, carrega-se aqui no link, e qual é a história pouco edificante? É um artigo do Polígrafo, um site que supostamente verifica a veracidade de informações que estejam a circular, e eles dizem isto é verdade, mas atenção que, por exemplo, no Público tem um escrutínio semelhante, portanto, uma verificação de factos também semelhante. Começaram por dizer que isto era verdadeiro, depois, quando souberam que afinal a casa tinha sido passada por permuta e não vendida por parte do PCP, que havia uma troca em que a sede era cedida a um novo proprietário e o PCP garantia que iria ter um espaço equivalente àquele que perdia sem receber dinheiro, mas garantia a manutenção da sede em Aveiro, do centro de trabalho, e o mas é colocado por causa disso. E, na verdade, depois toda a construção, como a Paula estava a dizer, toda a construção da notícia omite um fator relevante. É que a aprovação do PDM é uma proposta de um senhor do PSD que é presidente da Câmara de Aveiro, que se chama Ribal Esteves. E, portanto, há aqui um envolvimento de uma entidade pública do Social Democrata, que, aliás, é um dirigente destacado, não é propriamente um dirigente secundário, que esteve envolvido nisto e que fez, aliás, declarações irónicas sobre o assunto também, sobre o PCP, mas a verdade é que ele, ao longo destes 17 anos que este processo demorou, não foi uma coisa decidida de um momento para o outro, acompanhou o processo e saldou a solução, está aliás a citação feita, saldou a solução que foi encontrada. Portanto, há aqui, digamos, de facto, do PCP, uma espécie de bode expiatório dos maus da nação para tudo o que acontece e uma exclusão, como a Paula estava a referir, que é os comunistas não podem participar da vida normal dos outros. Não podem, ou seja, a sociedade está organizada de uma forma que os comunistas não gostam. E, portanto, só resta aos comunistas não participar nessa sociedade, porque não gostam dela, e morrerem à fome. Pronto. E resolve-se o problema. Não podem fazer compras, não podem vender, não podem... Pronto, é isto. Não se proíbe o comunismo, mas eles morram à fome porque não gostam desta sociedade, portanto não participam dela. Sendo que o PCP tem especial cuidado, porque já está habituado há muitos anos que este tipo de coisas lhe acontece, e tem especial cuidado em cumprir escrupulosamente
tudo o que ela... Um artigo de Helena Matos sobre este assunto dizia que o PCP até conseguiu manipular o IPAR, que é o instituto que classificou os azulejos como património. Então, se o PCP conseguisse manipular o IPAR, eu andava muito mais satisfeito na vida, mas infelizmente não consegue. É só poder, é só poder. É uma coisa extraordinária o poder que o PCP tem. Enfim, tudo isto é um bocado ridículo, mas é evidente que passa uma ideia para a opinião pública, que acaba por só ler os títulos e estes comentários mais ligeiros e depois não tem tempo nem vida para ir analisar as coisas com mais detalhe, e prejudica, de facto, eleitoralmente o PCP e a percepção que as pessoas têm da lisura com que o PCP tenta agir no meio desta confusão que é a vida que nós temos. Enfim, vamos encerrar. Só dizer uma coisa, que é, há um aspecto do artigo da Maria João que eu acho que é interessante, que onde ela diz que o PCP não devia ser permitido ao PCP apresentar uma proposta que o beneficie a si. Na realidade, essa discussão, que eu creio que foi aprovada certamente com muitos mais votos do que os do PCP, acho que até foi por unanimidade, como dizia a Paula, é importante, mas o argumento pode levar a pensar. Mas então quem é que legislava a lei dos partidos, por exemplo? Quem é que legislava? A lei dos partidos, a ser aprovada na Assembleia da República, é sobre os partidos, e são os próprios partidos que o fazem. Quem é que democraticamente a poderia legislar? Eu acho que, obviamente, que tem que ser os partidos, respeitando o quadro da legalidade, tendo o escrutínio jornalístico. Mas o escrutínio jornalístico não é golpada de mandar perguntas, aparecer na Iniciativa Liberal, depois serem publicados toda essa confusão entre campanha e jornalismo que não beneficia o jornalismo. Muito bem. E assim encerramos esta emissão dos comentadores. Voltamos para a semana. Passem bem. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.